Hello pessoal, tudo bem? Boa noite, como é que vocês estão? Olha só, nós estamos até combinando capa e camisa, camisa e capa, capa e camisa. Hello pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje eu tenho uma surpresinha básica pra vocês. Olha esse cabelo maravilhoso, crespo, que o pessoal tá me pedindo crespo já faz uma semana. E o presente está aí para vocês, meus amores. Um cabelo crespo, lindo e maravilhoso. Então, quem está a fim de aprender hoje como a gente vai trabalhar com esse cabelo crespo, com essa textura maravilhosa, incrível, que poucas pessoas fazem, né? Muita gente aí ensaia, fala coisas, diz coisas e acaba deixando o cabelo maltratado, mal cuidado, mal cortado, né? Então hoje eu vim aqui para deixar trazer um pouquinho de técnica para vocês sobre como é que nós vamos trabalhar com esse cabelo crespo. Então, pega aí o seu dedinho, eu vou dar um oizinho aqui pro povo. Pega o seu dedinho e já vai disparando essa live para as amigas, para os amigos, ok? Para todo mundo. Então, vou deixar um recadinho aqui, hoje eu tô em Chapecó, tô aqui com a Nelly, com o Mosqueta, com a galera toda como um humano. Vem pra cá, mano, dá um oi aqui. Dá um oi! Olha só quem tá aqui. Oi. E aí galera, tudo certo? Mosqueta já tá vindo aqui também, dá um oi. Então pessoal super bacana. Quem tá aqui, ó, dá um oi, Mosqueta, dá um oi. Olha quem tá aqui, olha quem tá aqui. Oi pessoal, tudo bem? Mosqueta, gente, pra quem não conhece, figura ilustre aqui em Chapecó, Nerli, Mosqueta, essa galera toda. Um abraço, é um prazer estar aqui acompanhando a live do nosso amigo Moisés. Isso aí, meu povo. Então aqui é um grande prazer estar aqui no salão do Mosqueta. A gente está em curso aqui em Chapecó, uma turma linda. Então a gente acabou de encerrar o curso e agora a gente vai para a nossa aula prática, né? Ao vivo e a cores. Então é para as pessoas que pediram, estão pedindo já insistentemente. Eu vou falar só rapidinho aqui o negócio, um recadinho. Semana passada, nós iniciamos um trabalho na boneca, né, no manequim, e eu prometi fazer para vocês o restante essa semana. Então, como a gente conseguiu um cabelo crespo maravilhoso, eu não podia deixar passar, né? Então a gente continua com aquele corte da semana passada, a continuação na próxima semana, tá bom? Ou então eu deixo salvo para vocês em algum vídeo, para que vocês possam acompanhar. E hoje vocês vão ter o prazer de entender algumas técnicas do cabelo cacheado, ok? Então, a gente vai começar assim, ó. Primeiro preparando o cabelo. Eu vou encher a minha mão com um finalizador, um olhinho de pontas, tá? Vou passar aqui nos meus dedos, nas minhas mãos, para que a tesoura, o pente, os dedos possam deslizar melhor. Então, a cliente vai chegar no meu salão com o cabelo seco, como ela utiliza todos os dias, tá? Então, eu só vou fazer isso, ó. Eu vou aplicar um pouquinho de olhinho de pontas para ficar mais fácil, com muita delicadeza, abrindo esse cabelo, ó, sem deformar o cacho. Isso é muito importante, porque eu preciso entender como é que funciona essa textura. Então, a partir desse momento, eu começo a sessões todas em padrão de chevron, tá? Vou aproximar um pouquinho mais. O som tá bom aí? Dá pra escutar direitinho? Então a gente vai começar assim, ó. Posso usar um pentes de dentes bem largos, como esse aqui, tá? Para fazer as sessões em padrão de chevron. Então eu vou começar pela franja, final das sobrancelhas, fazendo um padrão de zigue-zague, todo em chevron, tá? Todo em chevron. Olha isso, gente, que lindo. Por que é que eu vou fazer o padrão de chevron? Então, como eu já expliquei algumas vezes aqui, o padrão de chevron, ele vai repetir o mesmo padrão que os cachos se acomodam no couro cabeludo. Então, os cachos não se acomodam em linha reta. Então, é preciso um padrão de chevron, tanto para as seções, quanto para o corte, né, para as linhas de corte. Então, eu vou fazer esse padrão de chevron. Eu vou prender com um clipe, ó, chignon. Esse clipe chama clipe chignon. É um clipe para quem tem um volume maior de cabelo, né? Então eu não vou enrolar muito o cabelo para não deformar o cacho. Prendi a primeira seção, a seção da franja de chevron. Eu vou também separar em chevron. Agora vocês vão ver melhor. Olha só, padrão de chevron. Vou colocar o meu dedinho aqui, ó, atrás da orelha. Vem com o padrão de chevron, repetindo o tamanho
dos cachos que eu vejo ali na minha cliente. Então eu vou repetir o mesmo padrão de chevron. Eu vou separar, ó, não vou deformar o cacho. Vai reservando esse cabelo com o padrão de chevron. Vai prender, tá? Para você separar as seções, para ficar bem fácil de todo mundo compreender em casa e repetir, tá bom? Deixa eu acenar um beijo, 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 beijo para todo mundo. Sintam-se beijadas e arrasadas. Beijo, beijo, beijo. Edna, beijo pra você, minha aluna querida. Viu como é fácil, Edna? É muito fácil, né? Então a gente vai fazer isso, ó. Ó, que lindo e fácil de separar em chevron. Então, a gente vê mais ou menos o tamanho do cacho, como é que ele se acomoda no couro cabeludo. Olha isso, ó. Então, olhando assim o formato do cacho, ele vai se aglomerar, com certeza, ele vai separar. Então, essa maneira como ele se acomoda é a memória do cabelo, é a memória que ele vai ter. Todas as vezes que eu lavar esse cabelo, molhar ou passar qualquer produto, ele vai, né, alisar, esticar, deformar o cacho e depois ele vai secar, enrolar, se aglomerar, todo no mesmo ponto. Esse fio de cima nunca vai aglomerar com o de baixo, ele sempre vai estar nessa posição. Esse é o DNA dela que ela carrega e ele vai estar sempre desse jeito. Eu tenho que prestar muita atenção porque normalmente as pessoas não têm um só padrão de encrespado. Pode ser que tenha um padrão 1, padrão 2, padrão 3, padrão 4 e por aí vai, 2, 4, né? Como a gente já conhece. Então, é muito comum, na mesma cabeça, a gente encontrar texturas diferentes. Que vocês vão ver agora. Tá? Então, eu tenho aqui, na minha modelo, texturas diferentes. Uma parte onde o chevron é bem visível, né? E a outra parte onde ele já fica, olha, quase que somente uma ondulação. Então, conforme vocês forem vendo isso, olha isso, que surpresa! Tcharam! Caramba! A diferença desse cabelo aqui que está na nuca para o cabelo que eu tenho lá na franja é muito grande. Então, aqui, o meu padrão de chevron vai mudar. Tá? Mas eu vou continuar com o padrão de chevron. Você pode diminuir esse padrão, você pode aumentar esse padrão de chevron, ok? Então eu vou fazer assim, ó. Eu vou seccionar, continuo com o padrão de chevron, vou trabalhar com seções bem finas de chevron, tá? Separo em chevron, tudo em chevron. E a nuca a gente vai raspar, mentira. Esse ficaria lindo também. No próximo, né? Quem sabe, né? Fazer uma nuca bem radical, não é? Então eu venho aqui, separo com um padrão de chevron. Olha que lindo, gente. Olha que lindo como ele separa esse cachinho, ó. Então dá para perceber nitidamente como ele se aglomera. Então quando eu desenho o chevron, eu tento desenhar o chevron no mesmo tamanho que eu vejo o cachinho aqui da minha modelo, tá? Porque depois ele vai se separar, ele vai se aglomerar no mesmo sentido. Um para cima, um para baixo, mais para cima, mais para baixo. Nunca ele vai aglomerar em linha reta, tá? Uma linha reta marcada. Coloquem isso na cabeça, ok? Então, a primeira parte nós já fizemos. Seccionamos a área da franja, laterais. Lembrando que as laterais a gente vai seccionar atrás da orelha, tá? Então, atrás da orelha, não em cima e nem na frente, não. E depois, nós vamos fazer uma primeira seção de nuca. Vamos dividir essa nuca, tá? Você pode chamar de nuca baixa, nuca inferior, como você quiser. A primeira seção de nuca, depois a segunda seção, nós vamos fazer a parte de trás, ok? E deixa eu começar assim, ó. Uma tesoura bonita. Vamos lá, uma tesoura bonita. Já viu esse menino da caneca? Que fala, uma caneca bonita. Eu adoro, ele é incrível. Deixa eu posicionar um pouquinho mais para frente. Isso aí. Vamos inclinar a cabeça para todo mundo ver bem bonitinho. Vou dividir com padrão de chevron, tá? Divide com padrãozinho de chevron. Eu vou segurar esse cabelo, ó, também dividir na vertical. Então são 2 chevrons. Começa com o primeiro, depois o segundo. A seco, não é molhado. Porque molhado eu não vou conseguir ver a textura, como ela vai ficar.
o comprimento, como ela vai ficar. Então eu vou inclinar os meus dedos para fora, apontando para a parede, dá para ver isso, ó, para fora, para fora da cabeça. A parte de cima fica maior, a parte de baixo fica menor. Então eu venho aqui, inclino os meus dedinhos e vou trabalhar com a técnica de picote. Venho picotando, picota, intervalo picota, intervalo picota, intervalo picota. Ok? Então esse picote vai criar essas pontas irregulares, dá para ver isso? Que vai acentuar ainda mais o corte do cabelo cacheado. Por quê? As pontas elas vão ficando finas e eu vou conseguindo um anelado bem natural. O anelado vai ficar, não fica aquela coisa marcada, porque quando você pega a ponta do cabelo e corta assim, ó, vou dar um exemplo ruim aqui, tá? Deixa eu virar. Vou virar aqui e dar um exemplo ruim. Você pegou a ponta do cabelo e cortou assim, ó, tchum. Se você olhar aqui, ó, como é que fica aglomerado o cabelo, ó, fica uma pontinha bem quadrada. Não é legal. Por quê? Quando o cabelo se voltar de novo para o cacho dele, para o DNA dele, para o formato, para a memória dele, ele não vai ficar fino como um cabelo natural. Ele vai ficar um bloco de cabelo pesado e marcado. Então eu não aconselho fazer esse corte duro, marcado. Faça as divisões em chevron e trabalhe com a técnica de picotar. Ah, Moisés, pode trabalhar com a técnica de deslizante? Pode e deve. Se a cliente permitir, ótimo. Agora, se ela não permitir, a técnica de picote, ela continua sendo super interessante para esse tipo de trabalho, tá? Então, eu venho aqui, opa, vou inclinar a cabeça, venho com a técnica de chevron na vertical. Você pode usar o chevron na vertical, chevron na diagonal, chevron na horizontal, não importa, tá? Tem um cabelo grosso? Sim, chevron. Tem um cabelo fino demais? Chevron. Tem cabelo crespo? Tem um cabelo que é progressivado, um cabelo que vai ficar marcado? Chevron, tá? Deixa eu responder aqui uma perguntinha. Acho que é só você assinou. Beijo, meu povo. Beijo, beijo. Eu tô meio cego porque essa luz aqui é bem forte, tá? Então, olha isso que legal. Venho aqui, trabalho, ó, perpendicular, dedos não paralelos. Venho e trabalho com a técnica de picote. Picote, 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 tá? Tesoura fio navalha, então a tesoura é super importante, ok? Então eu quero um corte bem sutil, uma ponta muito fina, bem maravilhoso. Então depois, por último, se tiver algum fiozinho passando, eu vou lá e retoco esse perímetro, mas agora não é a minha preocupação. Eu preciso agora trabalhar chevron, perpendicular, dedos e tesouras não paralelos, ok? Então eu venho aqui, inclino e picota, 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 picota. Lembrando que o picote, você começou lá com o primeiro picote, então ele é uma forma para você seguir os outros picotes. Eles têm que ser exatamente iguais. Aí é um picote. Se você ficar inventando cada hora, cortando em diferentes pontos, vai virar um fricote, ok? E não um picote. Então venha e tenta repetir o mesmo desenho que você iniciou, beleza? Então, dedos não paralelos, perpendicular, inclina, apontando para fora e vem picotando. Picota, intervalo picota, intervalo picota, intervalo picota, intervalo picota. Parece uma bandeirinha de São João, tá? Então, o efeito, a gente não vai conseguir enxergar isso agora, né? Porque ele tá ainda seco. Mas depois, quando a gente lavar, fitar o cabelo, vocês vão ficar impressionados com a maneira como o cabelo se distribui sobre a cabeça. E como esses cachinhos vão se formar respeitando a memória do cabelo, tá? Parece que tem uma pessoa me olhando bem aqui, ó, no cantinho, ó. Olha lá. Mas é uma boneca. As bonecas. Olha isso, povo. Picota, 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 picota e picota, beleza? Então vem picotando até o final. Aí agora a gente vai
analisar a nuca da nossa cliente, tá? E o que estiver passando, eu venho e retiro, ok? Posso continuar picotando para estabelecer um perímetro, tá? Muito fofinho. E continuar com a técnica de picote, bem sutil. Lembrando que a gente não aplicou texturização, não aplicou nenhum tipo de técnica, né? Para mudar aqui a textura dele, tá? É assim naturalmente o cabelo da nossa modelo. Então, essas diferenças de texturas, elas são muito comuns. É muito comum aparecer esse tipo de diferença de texturas, tá? E o que eu posso fazer? Trabalhar com padrões de chevron diferentes, ok? Então, vou lá para a parte de cima. Olha que legal isso, gente. Então, eu vou manter a técnica de chevron. Se for muito cabelo, separa em duas partes, não tem problema, ó. Separa em duas partes, vai ficar super bonitinho, tá? Fácil de trabalhar. Eu quero, nesse cabelo, um lado maior do que o outro, propositalmente. Então, eu vou fazer assim, ó. Um lado da cabeça, eu vou trabalhar com uma linha móvel. E o outro lado da cabeça, eu vou trabalhar com uma linha fixa. Mas ambos mantendo o padrão de chevron, eu vou usar como referência a minha mecha guia, que está lá embaixo, tá? Vou deixar bem limpinho aqui para que vocês vejam. Vou usar, ó, essa referência da mecha aqui de baixo para criar o restante, ó, do chevron. Então eu venho, ó, picotando com uma linha móvel. E assim, quanto mais assimétrico for o picote, mais bonito isso fica, tá? Quanto mais regular ou muito pequeno o picote, ele vai desaparecer. Então pode exagerar no picote, tá? Bem profundo. Você vai pegar a mecha guia de baixo, você vai posicionar aonde o cabelo nasce, então vem bem de frente, inclina os seus dedinhos e picota com vontade. Picota, picota, picota. Beleza? Olha lá, venho e conecto. Tudo no picote. Ok? Continuo, ó, com a técnica de picote. Olha que lindo, gente. Pergunta? Tem alguma pergunta aí, meu povo? Deve ter milhares, vamos ver. Você recomenda que a cliente venha com o cabelo lavado? Sim, recomendo que ela venha com ele lavado e que deixe secar o cabelo natural, como ela utiliza no dia a dia, tá? Por quê? Porque daí eu já vejo qual é o formato, qual é a ondulação que ele tem, quais são as diferenças de texturas que ele tem. Se ela vier com ele preso, por exemplo, o cabelo vai estar esticado. Então, claro, o cacho vai ter deformado, eu não vou conseguir identificar. Vou ter que lavar o cabelo, vou ter que fitar o cabelo, deixar ele secar para depois conseguir fazer essa análise, tá? Então, eu prefiro que ela venha com ele lavado, limpo. Peço para que ela lave no dia, pela manhã, se ela vier cortar à tarde, ou, né, que ela deixe o cabelo natural, sem prender, sem ter muitas marcas. Picota, intervalo picota, intervalo picota, intervalo picota. Olha isso, gente. Olha que legal. Tem uma conexão da primeira parte com a segunda parte. Então, a segunda parte da nuca e a primeira parte. Olha que lindo. Agora, a gente vai fazer o seguinte. Essa linha foi toda móvel. Primeira para segunda, segunda para terceira, terceira para quarta, quarta para quinta. Acabou. Agora, este lado, nós vamos trabalhar todo ele com a mecha guia fixa. Então eu vou trazer em padrão de chevron, arrastar para o meio, arrasto para o meio. Deixa eu virar aqui você, meu amor, voltar, para o povo poder ver. Venho aqui, viro, muito bem. Padrão de chevron, olha lá que lindo. É muito importante o padrão de chevron e manter esse padrão de chevron. A gente assim não dá valor, né? Porque ele ainda tá seco, mas depois a hora que se fitar esse cabelo, vocês vão ficar impressionados com a textura, com a forma que ele vai adquirir. Então eu venho, ó,
picota, intervalo picota, intervalo picota. Intervalo picota, intervalo picota. Eu venho trazendo todo esse lado até o centro. Trago até o centro. Então vem, ó, intervalo, repete lá o mesmo picote. Intervalo picota, intervalo picota, intervalo picota. Nada de criar um picote aleatório que depois ele não vai se encaixar. Então vem, ó, arrasta, traz todo ele na sua mão, mexe a guia fixa, picota, intervalo picota, repetindo o mesmo picote, repetindo o mesmo picote. Beleza? Olha que legal, automaticamente e com conexão. Isso é o mais legal. O cabelo vem, ó, todo em diagonal, com a mesma conexão. Então, interessante é isso, ó. Você pode brincar. Você pode fazer os dois lados trazendo para o centro, ele vai ficar em diagonal, ou você pode também trabalhar todo o cabelo com linhas móveis, que ele vai ficar todo com o mesmo comprimento. Então, isso é bem bacana. Eu gosto dessa simetria linda, acho que fica incrível. Isso pode ser repetido. Então, assim, o cabelo crespo, ele tem que respeitar as mesmas formas do cabelo liso. Então, existe gradual, existe linha reta, existe degradê. Todas essas formas são existentes tanto para o cabelo liso quanto para o cabelo crespo. Então, se você acha que o cabelo liso ou o crespo, né, só pode ser cortado de uma única maneira, deslizando, fazendo uma posição assim, tá muito enganado, porque você não conhece o que é forma. Então, formas são formas geométricas que existem tanto para o cabelo crespo quanto para o cabelo liso. Tá? Então, não tem essa história de cabelo liso só pode ser cortado assim, cabelo crespo só assim, ok? E dependendo da ondulação que ele tiver, você pode cortar esse cabelo também molhado, tá? É lógico que eu tenho que respeitar o nível de encrespado que ele tem. Então, eu gosto de chamar de nível de encrespado, ok? Então, é assim que a gente trabalha. Então, vou lá, de novo pro meio, tá? Vou fazer essa conexãozinha. Vamos voltar lá. Isso. Dividir em chevron. Venho aqui. Separo. E continuo. Agora eu tenho a etapa 2 e a etapa 3, que eu vou fazer a conexão da terceira etapa com a segunda. Gente, isso é muito, muito fácil. Muito fácil mesmo, tá? Então, você vai segurar, conectar. Olha agora a minha posição. A mão fica de cima para baixo agora. Antes ela estava de baixo para cima. Picota, intervalo picota, intervalo picota, intervalo picota. Ok? Venho, ó, soltei. O cabelo está todo conectado. Parte de baixo e a parte de cima. Fácil, né, gente? E o medo de fazer que a gente tinha, né? Então, acabou esse medo, já era. Chega de bobeira. Somos artistas. Né? Então a gente tem que entender que existe essa conexão, né, de formas, de linhas, tudo precisa caminhar ali bem lado a lado para poder acontecer essa conexão de linhas, de formas, de texturas, tá? Não existe essa história de só posso fazer isso, só posso aquilo. Então quando o profissional fala para você que só pode uma coisa, só pode aquilo, alguma coisa está errada. Ou falta técnica, ou falta experiência, ou falta a pessoa já ter cortado esse cabelo dessa maneira, né? Então, se deu direito, corte. Desafio para vocês, tá? Tá feito o desafio. Corta o cabelo assim, em chevron, a seco, depois vai lá, lava, fita, deixa o cabelo bem lindo, tira uma foto e manda pra mim, tá bom? Vou fazer questão de publicar. Olha que graça, que legal. Então, eu poderia continuar com todo o cabelo do mesmo jeito. Com esse padrão de linhas móveis. Olha como o cabelo já, mesmo seco, passei os dedos, passei o olhinho, o cabelo está com um formato bacana. Então isso é muito legal. Quero continuar com o outro lado assimétrico. Então vou respeitar a mesma técnica para criar essa simetria. Vamos lá, virou. Maiara Morales disse que ama os cursos. Ah, que bom. Beijo, Maiara. Ô, Mosqueta, vai lendo aí pra mim. Porque, tipo, eu não enxergo aqui, ó. Juro por Deus, a luz é muito forte. Vou trazer o restante pro centro, tá? Como a gente já tinha iniciado, para continuar com essa conexão. Então, eu venho, chevron,
trabalho com a técnica de chevron, tudo em chevron, gente, tudo. Igor Proença também disse que você é demais. Igor, um beijo pra vocês. Vocês é que são demais. Hoje é segunda-feira. O pessoal tá, né, ao invés de descansar em casa aí bonitinho, tá todo mundo aí assistindo a live. Então é isso aí. Telecurso Moisés 2º grau está de volta. Telecurso Moisés 2º grau. Se você quer aprender a cortar o cabelo liso, crespo, ondulado, fazer mechas, rolinho, bob, permanente, acesse agora a página da TV Cultura aqui. Olha isso, gente. Arrasta a última, como a gente já seccionou em chevron, vai ficar em chevron também. Então é importante as sessões em chevron para que ele fique todo em chevron. Desde a divisão, seção, até o que é o formato natural que os cachos se comportam. Vocês não têm ideia de como vai ficar esse cabelo, ok? Não precisa fazer mais nada, gente. Olha que lindo, eu já tô gostando assim. E eu adoro um crespo bem armado também. Eu acho lindo. Quando passa a escova, deixa, né, que é um pente de garfo, deixa ele com uma textura incrível. Olha isso, gente, que lindo. Aí você vê que o cabelo tem forma triangular, ó, que a gente está conquistando aqui, ó, fazendo, esculpindo bonitinho. Aí quando corta, pegando assim a mechinha, solta o cachinho, só desliza e vai desfiando, tudo bem, é um corte bacana, chama corte deslizante. Você está cortando de cima para baixo, você está cortando em camadas. Agora você só faz esse corte. Aí é um corte artístico, a mão livre, com o teu feeling. Aí você coloca um mais para cima, um mais para baixo, um mais para cima, um mais para baixo. Quando você vê, tem um buraco, mais para cima, um mais para baixo. Então assim você segue uma linha, você tem todo um design. Quando a gente fitar esse cabelo, molhar, né, fazer toda a fitagem linda e maravilhosa, vocês vão ver que coisa linda. O Igor Proença pediu se o rosto da cliente precisa ficar para baixo ou para levar ao chão? Depende, Igor. Ó, se eu comecei com a cabeça inclinada, eu vou terminar aquela seção toda com a cabeça inclinada. Como eu estou fazendo aqui com a Nerli. Eu estou inclinando a cabeça para que vocês possam ver melhor aí, tá? Mas normalmente no salão eu trabalho assim, ó, com a cabeça reta. Por quê? Porque ela vai ser esculpida, né? Como é o natural. E normalmente eu trabalho sentado. Então aqui para mim seria mais confortável sentado. Só que em questão agora de vídeo, filmagem e vocês, eu vou deixar a cabeça dela inclinada. Beleza? Tô amando as perguntas. Hoje vocês estão demais, gente. Tô amando. Amando mesmo. Agora, meu povo, nós vamos fazer o seguinte, ó. Vou continuar com esse lado maior. Então eu vou trabalhar assim. Eu vou pegar essa área, ó, vou levar, eu quero um pouco de volume, então eu vou continuar com o padrão de chevron. Eu vou levar essa área para cima, conectando com a parte que eu já cortei de trás. Elevo, deixa eu ver aqui, deixa eu ver. Não, aqui, isso, fico aqui, ó. Vou ficar trazendo de baixo para cima, então eu vou trazer para cima, deixo cair sobre os meus dedos, isso é importante, para que eu possa ver aonde eu vou criar a técnica de picote, ó. Picote, tá? Então bem profundo a técnica de picote. Se sobram uns fios assim mais longos, eu acho maravilhoso. Eu gosto disso bem aleatório, tá? A Maiara Morales pediu se você corta seco todos os cacheados até os mais crespos? Vamos imaginar assim, gente, ó. Existe um nível de encrespado que eu já falei em outras lives aqui pra vocês, né? Então, os encrespados 4 em diante, eu só vou cortar ele seco, tá? Então, dependendo do encrespado, eu corto ele molhado. Mas nesse caso aqui, eu começo a cortar com ele seco, tá? Então, depende muito. Perdeu a live, né, Maiara? Perdeu, né? Perdeu a live do nível de encrespado. Deve estar por algum lugar aí essa live. Não sei se vocês se lembram que eu trouxe para vocês um quadro com um encrespado. Lembram disso? Aí depois eu fiz alguns cabelos crespos, ondulados, né? Porque o encrespado vai passar por vários níveis. A gente coloca assim. Quando eu estou tratando o cabelo, lógico, a gente está trabalhando sobre porosidade do fio, né? Sobre hidratação, nutrição, reconstrução. Beleza. Daí a gente tem uma escala que tem o 2, tem o 3, tem o 4, né? Não é assim que funciona? Então tem lá essa escala maravilhosa. Quando a gente trata de design de corte,
vai do 0, que é um cabelo que não tem ondulação nenhuma, até o 10, que é aquele cabelo que é o tubo, o refil da caneta Bic. É aquele cacheado bem pequenininho. Não estou falando do cabelo carapinha, que o cabelo carapinha não tem uma forma de espiral, de elipse. Então quem perdeu essa live da elipse é importante, porque aqui que eu estou fazendo, trabalhando com elipses. O cabelo que é cacheado, ondulado, ele vai formar elipses. A elipse nada mais é do que primeira direção, segunda direção, primeira direção, segunda direção. Pera lá, primeira direção, segunda direção, primeira direção, segunda direção, criei um chevron. Então o cabelo tem que ser cortado em chevron. Eu garanto para vocês que na próxima live eu volto com esse tema, porque pelo que eu tô vendo é um tema que as pessoas não se cansam, né, de ouvir, então que bom, tô gostando muito das perguntas e eu prometo para vocês que eu trago de volta. Olha só que lindo, ó, elevei, trouxe ele todo para cima, cortei com a mecha guia fixa, todo no padrão de chevron, trouxe em diagonal para trás, ele caiu em diagonal para frente, com essa lateral bem alongada. Então aqui eu vou fazer só o seguinte, ó, muito sutil, eu venho, ó, posso deixar para fazer isso até depois que o cabelo estiver pronto, tá? Eu venho e faço um corte deslizante só para suavizar o comprimento, para não ficar também tão longo, perdendo a proporção. Lembrando que o interessante, quando você vai trabalhar com assimetria, é ter 1/3, 2/3 de diferença. Então aqui, desse lado, vai ser o lado menor, desse lado vai ser o lado menor, e desse lado o lado maior, tá? Então, respeitar isso, para não ficar nem tão longo, nem tão curto o outro lado, que não apareça o lado simétrico, o lado assimétrico, tá? Quanto tempo a gente tem aí? Que horas são? Que horas são? Agora são 5 Quase isso. Vai umas 40 minutos. Hoje vai ser mais rápido, porque vai ter que... Já tá seco. O Gil Novaes entrou, né? Quer mandar um abraço pra ele? Quem? Gil? Gil Novaes. Gil, um abraço pra você, querido. Ó, chevron. Continuo trabalhando com a linha móvel desse lado. Não vou elevar pra cima, então eu vou trazer aqui. Continuo com a linha móvel. Primeira para segunda, segunda para terceira, terceira para quarta, para que o cabelo fique um lado menor do que o outro. Esse é o menor. Então a gente continua com a mesma proporção, com as mesmas diagonais, né? Vou deixar ele em diagonal, mas menor. Então agora o que eu vou fazer? Eu fiz a primeira móvel, trago a segunda, a terceira na segunda, fixa. Opa, A Bruna Flávia, que trabalha comigo, entrou aí, manda um abraço. Bruna, um beijo pra você, Bruna Flávia. Fica aí atenta, ó, que vai ter cortes pra você fazer, meu amor. Todas crespas. Vou trazer a terceira lá na segunda. Olha isso. Ó, que legal, gente. Então, eu posso utilizar o chevron em diversas posições. Diagonal pra trás, diagonal pra frente, horizontal, né? Como a gente fez aqui. Olha isso. Eu continuo com um padrão de chevron. Tenho uma diagonal para frente, bem sutil, nada exagerado, nada muito forçado, mas eu tenho uma diagonal e do outro lado eu também tenho uma diagonal. Então essa diagonal, as duas conversam, são os mesmos elementos de design. Se eu chegasse aqui e colocasse uma linha na horizontal, ela ia ficar meio perdida da diagonal. Então diagonal com diagonal, só que em proporções diferentes. 1/3 para 2/3. Beleza? Então pensa sempre nisso, tem que ter proporção. Se não tiver proporção, tua simetria vai por água abaixo. Um lado vai ficar muito maior, aí ele perde o efeito que deveria provocar e passa a ser algo meio que caricata demais. Quando está um lado muito curto e um lado muito longo. Lembra os desenhos de mangá, não lembra? Então é algo que foge um pouco do dia a dia, do comercial. A gente está trabalhando aqui com cabelo comercial. Então, respeitar as proporções é assim, sempre importante. Wilber Marcos, da Itália, que mandou um beijo da Itália. Ai, que lindo! Um beijo, um bacio. Bacio, mi amore. Buonasera. Nilde? Wilber. O Helber. Helber, buonasera. Buonasera, Catuxa. Buonasera, como é que você tá? Da Itália. Ele, maravilhoso, querido.
Então, as lives ficam salvas. As lives ficarão salvas. Agora eu vou fazer a franja. Eu vou trazer essa franja toda para trás. Vou trabalhar com a técnica de picote, tá? Mecha guia fixa. Ela vai criar essas camadas. Então é importante, ó, quando eu trago ela para trás, a parte da frente fica mais longa, né? E a parte de trás mais curta, criando essa conexão. Então eu consigo ter mais leveza, eu vou ter um volume extra no cabelo, olha que bacana. Então aquela parte que estava baixa aqui em cima vai subir. E eu vou preservar ao mesmo tempo, ó, esse franjão mais longo que vai conectar com a lateral. Ah, que legal. E fácil, né, gente? Eu achava que cortar cabelo crespo era um bicho de 7 cabeças. É muito mais gostoso, é muito mais rápido porque você corta seco e é um trabalho muito prático. Trago para trás, olha que legal. Mecha guia fixa, ângulo de 90 graus, técnica de picote. Pessoal de Maringá, um abraço. Quem de Maringá? Fertonani. O Fertonani. Fertonani, seu lindo. Um beijo pra você, viu? Pessoal de Barretos, só que agora já perdi, não sei quem é. O povo é maravilhoso. Ó, traz todo pra trás. Vou virar de lado aqui pra que vocês vejam. Ó, estacionou, 90 graus, trouxe. Aí no vídeo é meio estranho, né? Porque parece que eu tô saindo dos 90. Mas é questão do vídeo, a posição que a gente tá, né? Ó, 90 graus, trouxe todo ele aqui, onde eu comecei eu termino. Então eu vou arrastar, arrasta, prende lá nos seus dedos, segura firme. Ó, coloca o cabelo pra frente, isso é bem importante. Gosto bastante de mostrar isso, tá? Pra você poder trabalhar com a técnica de picote. Então fica muito fácil de trabalhar com a técnica de picote e você não se cortar, que é o grande problema, né? Então quando eu trabalho com a técnica de picote, aqui vão algumas dicas maravilhosas. Olha essa mulher, gente. Eu já gosto assim. Luiz Dorini. Eu morro assim. Ah, Dorini. Dorini é um querido, lindo. Moisés. Amo. E Amo você. Nós te amamos, Luiz Dorini, seu fofo, maravilhoso. Só tá me devendo minha asa de Victoria's Secret. Lembra que você me prometeu uma asa de Victoria's Secret? Eu não esqueço nunca. Esse cara faz cada coisa de fantasia de carnaval que você não tem. O Helbert está esperando você em Milão para dar uns problemas. Ai, Helbert, seu lindo. Eu vou mesmo. E vou fazer minha tatuagem e terminar com você. Ele é maravilhoso, um tatuador incrível. Gente, vocês não têm ideia. E eu tô precisando terminar a minha, tô só te aguardando. Ou eu vou ou você vem. Um dos dois, né? Olha esse cabelo, gente, que coisa mais linda. Eu gosto assim, ó, com volume. Amo. Coisa linda de morrer, né? Chiquérrimo. Ó, que gato. Então, olha só, dica da noite. Quando eu for trabalhar com a técnica de picote, ó, os dedinhos estão aqui, segurando o cabelo, faz de conta que o cabelo está aqui, você vai colocar a tesoura inclinada no ângulo de 45 graus, assim, a tesoura inclinada, sobre o seu dedo de apoio, né, seu dedo indicador. A tesoura está inclinada no ângulo de 45 e você vai picota, intervalo, picota, intervalo, picota. Intervalo que eu falo é tira a tesoura, tira a tesoura e picota, para criar aquelas irregularidades, a bandeirinha de São João. Então, se você está com ela inclinada e com a tesoura, com a lâmina fixa apoiada no seu dedo, não tem como se cortar. Agora, se você tiver com ela assim, flutuando, ó, isso aqui é para criar deep cut, não para criar o picote. Então, se ela estiver flutuando, você se corta todinho. E assim, posicionada no seu dedo, não tem como se cortar, tá bom? Então, ficou a dica. Se tiver aqui na minha mão, segurando na horizontal, a tesoura vai ficar em diagonal, picota, tira, intervalo, picota, intervalo, picota, intervalo, picota, intervalo, picota, intervalo, tá bom? É uma dica bem simples e bem fácil de trabalhar. Se você mantiver, né, essas dicas aí em mente e praticar, eu tenho certeza mais do que absoluta que vocês vão conseguir fazer esse corte em picote, tá bom? Dá para fazer esse corte deslizando? Dá também para fazer deslizando, sem dúvida alguma. Hoje a gente trabalhou com o picote, mas na próxima live eu posso trazer para vocês o corte deslizante, tá bom? Marilete Pelição disse que tá louco para dar um abraço nele, Nelly. É para você abraçar ele por ela. Com certeza. Pessoal, se quer fazer uma pergunta, podem fazer, a hora é agora, tá bom? Façam uma pergunta que eu tô aqui para responder vocês. Os links, ela vai trazer o cabelo dela todo pronto, finalizado, bem bonitinho.
Ai, como eu queria... 1000 abraços, tá? Pra vocês. Mãe, faz uma live de costeletas femininas. Faço uma live assim de laterais femininas, laterais masculinas, laterais, né? Não importa em quem a gente vai usar. Se é homem, se é mulher, se é emo, se não é emo, se é rock, se é punk, se é dark. Não importa. Serve para todos os tipos de pessoa. Então eu posso trazer uma live sim para vocês. Então, pessoal, vou deixar aqui o recadinho. A gente tem um monte de curso rolando no Brasil todo, tá? Para os interessados, clica lá na minha biografia, que já vai ter um link lá em azul, onde você vai cair direto nas informações do WhatsApp. Então é super importante que você clique lá para receber as informações, tá? Então não é por mensagem, inbox, é muita gente perguntando. Então clica lá, já cai direto nas informações. Nos locais São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Salvador, Porto Alegre, Cuiabá, olha só que pouquinho, fora a Academia em Maringá. Então a Academia em Maringá está preparada para te receber e você pode ficar hospedado na academia durante o tempo do curso, tá bom? Para poder ajudar as pessoas que vêm de fora, não tem condições de pagar uma hospedagem, então tem lá uma suíte, apresentação, tem cozinha, tem tudo para você poder ficar hospedado, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa live. Depois eu vou voltar com o conteúdo, com o cabelo já pronto, tá bom? Feito a fitagem, passado o difusor, tudo bonitinho como eu faço normalmente depois que eu atendo a minha cliente de cabelo crespo, ok? O Chico quer um exemplo de fitagem. Um exemplo de fitagem, como fazer a fitagem, você fala, você vai lavar o cabelo, né, com um shampoo adequado, aí depois você vai separar o cabelo, utilizar o creme adequado, lá que a tua cliente gosta, que você use. Então aí tem milhões de cremes no mercado, tá? Então eu vou usar uma escova dessas Deman ou escova Arquette, como você chama, né? Eu gosto da escova de 9 cerdas, 4 cerdas, 6 cerdas, 7 cerdas da Deman, que tem vários modelinhos maravilhosos. Tem umas que são feitas só para fitagem. Você pode encontrar lá no site do reinaldoteles.pt. Então é muito importante. Não é só a escova da Deman, mas o pente garfo também para abrir o cabelo. Você vai encontrar aquela capa robô que você coloca nas costas, que é incrível, tá? Então você vai passar, você pode aplicar o produto por cima e depois você vem com a escova por baixo. A escova já faz a própria fitagem, tá? No mesmo sentido dos dedos, que eu tô fazendo aqui. E o cacho já vai ficar formado, então bonitinho ali. Você vem mecha, e no final você vai usar um difusor, você vai usar aquela bolsinha que parece um saquinho assim, que eu sempre costumo utilizar também, que você encontra lá no site do reinaldoteles.pt, tá bom? Então fica aqui a dica para vocês. Como você conectou as laterais com desse corte. Ó, lembrando que ele já sai todo quase que conectado. Do centro pro lado direito, perdão, que eu tô no vídeo ali, tô doido. Do centro pro direito, todo em linhas móveis. Do centro pro esquerdo, todo ele com linha fixa. Ele já vai cair conectado. Dúvida? Curso de corte crespos, que vocês podem estar fazendo lá na academia, ou curso de corte nível 2. Essas técnicas são técnicas mais avançadas para quem já passou pelo nível 1, para quem já tem uma boa escola, como Vidal, Longueiras, Tony Guy, Pivot e por aí vai. Jacques Dessange, né, École Saint-Louis. Então, assim, primeira coisa é treinar o nível 1. Como que eu posso chegar no nível 2 sem nivelamento do 1? Então, fica a dica, tá bom? Fiquem atentos porque na próxima live tem muito mais, ok? Pergunta, vou fazer um curso presencial com você. Tô te esperando. Quem que é? Chico Cabeleireiros. Meus lindos, eu aguardo vocês em Cuiabá, Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, aqui em Chapecó, tá? No próximo nível. Eu já coloquei no seu nariz, né? Aguardo vocês em São Paulo, em Cuiabá, Rio de Janeiro, Recife, Salvador, Feira de Santana, Brusque, não esqueçam de Brusque, também estarei em Brusque, lá pela Bela Catarina, Curitiba. Então a agenda tá assim, ó, recheada de locais esse ano,
fora a academia lá em Maringá, se você quiser um curso exclusivo ou presencial, ou presencial exclusivo ou VIP, até 5 pessoas, Bahia tá bom? também tá falando aqui. E na Bahia eu já tô lá, meus amores. Me aguardem com a acarajé, minha Vem moqueca pra de Goiânia. lagosta. Goiânia, adoraria ir para Goiânia, mas eu preciso de um contato para poder organizar o curso aí em Goiânia. Então, os interessados, por favor, tá bom? Gente, eu espero que vocês tenham gostado, porque eu amei trabalhar hoje com essa pessoa incrível e maravilhosa, com essa minha modelo. Já eu vou trazer para vocês as fotos, tá bom? Do resultado final. Vou colocar um videozinho também nos stories para que vocês possam acompanhar e ver o resultado, tá bom? Mil beijos, deixa eu ver se não tem nenhuma perguntinha aqui, né? Ouvi falar em... Mandar um beijo pra Joab da Bahia. O Joab, maravilhoso, eu adoro as minhas tesouras, incrível, querido. Joab, mil beijos pra você, me aguarda na Bahia pra gente comer nossa acarajé, tá bom? Povo, foi um prazer imenso estar aqui com vocês. Me aguardem que segunda-feira vai ter muito mais. Então, fica ligadinho, manda essa live pras amigas, salva a live, assiste depois, porque esse conteúdo é imperdível, tá bom? Mil beijos e até segunda-feira que vem. Eu aguardo vocês, tá bom? Beijo! Todo mundo quer ver para Dourados.